Olá pessoal, tudo bem? Seja todo mundo bem-vindo a mais um encontro de teoria musical aqui da OCAN, a Orquestra de Cordas Alberto Nepomuceno, e hoje a gente vai falar sobre figuras rítmicas e fórmulas de compasso. Bom, antes de mais nada, eu acho que é muito importante a gente ressaltar algo que o Rafa falou na semana passada, que é com relação à notação musical ter vindo depois do som. Então, as pessoas, ao longo do tempo, elas foram sentindo a necessidade de expressar aquela música de uma outra forma, de escrever, registrar de uma outra forma. E aí a gente cai hoje no que a gente vê de fórmula de compasso e as notas sendo divididas como elas são. E aí, uma coisa que eu acho que é bem importante também a gente falar é que essa notação musical que a gente vê não é o único jeito de a gente grafar a música. Porque se a gente for pensar em outros tipos de culturas que não é europeia, que a gente vê bastante nessa música que a gente toca geralmente em orquestra, em ambientes eruditos, a gente sabe que existem outros tipos de notação musical que também são tão relevantes quanto. Então eu vou colocar aqui algumas referências de alguns materiais que vocês podem ler se vocês quiserem, mas também deixo aqui uma grafia musical um tanto quanto diferente, que quando eu vi a primeira vez eu fiquei maravilhada porque eu achei assim super legal. Que é uma peça de Murray Schafer, que para quem não conhece é um compositor canadense e além de compositor ele também é educador musical. E nessa peça que eu vou mostrar, que chama Minnewanka, que também é conhecida como The Moments of Water, os momentos da água, você pode ver que a grafia musical, a partitura dessa música, ela é um tanto quanto diferente do que a gente normalmente vê quando a gente procura obras, por exemplo, de Bach, Mozart. Óbvio que são contextos bem diferentes, são épocas diferentes, afinal Murray Schafer ele ainda está vivo. Essa peça Minnewanka eu não lembro direito de onde é, mas eu vou pesquisar e aí vou pedir para o Rai colocar aqui na tela na edição, só para deixar salvo aí para vocês verem que são épocas bem diferentes. Mas por que eu trago esse exemplo? Para vocês verem que existem outros usos dessas notas que a gente vê, dessas grafias que a gente vê. Nesse trechinho que eu vou colocar, existe toda uma ideia de desenhos para representar a música, mas também usa-se a fórmula de compasso, o pentagrama, as notas com as alturas definidas. Então é uma ideia bem interessante de a gente reparar que muitas vezes a gente se limita muito a um papel, que é a partitura, quando a gente pode ter outras experiências e escrever de uma outra forma. Então, pensando nisso, a gente vai entrar no assunto de fórmulas de compasso, que soa até um pouco contraditório com o que eu acabei de falar, mas essa ideia é para a gente ter em mente, para que a gente possa usar essas notas, essas notações musicais que a gente vê nas partituras a nosso favor, que a gente esteja consciente do que está acontecendo ali e que a gente faça bom proveito disso. Bom, então vou mostrar as figuras rítmicas, que são essas daí que estão na tela, e cada uma delas tem um nome. Então a gente tem a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Então vocês veem que nessa apresentação, nesse esqueminha, a gente tem os nomes das notas e elas estão no que parece uma árvore, né? É porque quando a gente olha uma semibreve, é importante que a gente enxergue o que contém essa semibreve. Então a gente tem ali a semibreve, mas o que tem dentro dela? Tem duas mínimas. O que tem dentro de uma mínima? Duas semínimas. Dentro de uma semínima, duas colcheias e assim por diante. Tanto que se você for lá no último exemplo, que é o exemplo da semifusa, você vê que se você for contar ali uma por uma, você vai ver que tem 64 nessa figura aqui, né, que está mostrando.
e 64. Por quê? Cabem 64 semifusas dentro de uma semibreve. E essa proporção que está sendo mostrada aí, ela faz bastante sentido quando a gente olha esses números que estão entre parênteses do lado dos nomes de cada uma das notas. Então, quando a gente está lendo uma fórmula de compasso, que a gente já vai falar daqui a pouco, é bem importante que a gente tenha isso em mente. Bom, então aí a gente tem as figuras rítmicas, cada uma delas. É importante que a gente reconheça os nomes, principalmente se a gente, por exemplo, toca em uma orquestra ou toca em um grupo de câmara. É legal porque às vezes a gente precisa falar sobre as notas e a gente precisa se referir a elas pelos nomes. Então, essa mínima aí, esse dó mínima, esse si colcheia. Então, é mais fácil de você encontrar. Então, você saber os nomes de cada uma das notas é bem útil. Assim como a gente tem as figuras rítmicas, a gente também tem as pausas que são referentes a cada uma delas. Então, vou colocar aqui num exemplo. E aí, cada uma tem um desenho próprio, né? Um formato, que é bem importante a gente saber reconhecer também. E como que a gente vai aplicar isso agora na nossa fórmula de compasso? Como que a gente lê uma fórmula de compasso? Para começar, né? Bom, trouxe aqui um exemplo do Pozzoli, que é um exercício de rítmica, né? Um método. E esse aqui é só ritmo. E ele tá escrito em 2×4. Bom, então vocês vão ver aí que tem dois números, um em cima do outro. E o que significam cada um desses números? Como é que a gente faz a leitura? Pegou a peça, vê que tem ali um 2×4, fala, nossa, mas o que significa isso? O que eu faço com isso? Bom, você vai olhar ali que cada um significa uma coisa, obviamente, não é mesmo? E aí, nesse contexto, é importante a gente pensar que esse número de cima, ele significa o número de tempos que eu tenho dentro de um compasso. Então, se eu estou trabalhando aqui nesse contexto que eu estou falando, nesse contexto aqui bem fechadinho de fórmula de compasso, dos números, porque existem variações, existem até pessoas que não usam fórmula de compasso, assim como o Rafa falou, né, na semana passada, no passado eles não usavam fórmula de compasso, eles se guiavam bastante pelo texto. Então aqui, nesse caso, a gente vai ser bem fiel a essa contagem, porque é um outro contexto, tá bom? Bom, então nesse caso, o número de cima são os números de tempos dentro de um compasso. Então aí eu tenho um 2, significa que eu vou ter 2 tempos. Se vocês olharem ali no primeiro compasso, tenho 2 semínimas, né? E por que eu tenho 2 semínimas e não 2 colcheias? Porque aqui embaixo, que já é o segundo número da nossa, né, dos nossos dois números aí, que é o número de baixo, a gente vai ter a figura que vale um tempo. Então, voltando àquele exemplo lá do começo, tem aí entre parênteses esses números. Cada um desses números, eles equivalem a uma figura. Então, a semibreve é 1, a mínima 2, semínima 4, colcheia 8, semicolcheia 16, fusa 32, semifusa 64. Então, sempre que eu tiver o número aqui embaixo da nossa fórmula de compasso, esse número vai significar a figura que vale um tempo. Então, esse número de baixo também é chamado de unidade de tempo. E aí, um outro nome que é importante a gente saber também é a unidade de compasso. Esse nome a gente vai usar sempre que a gente quiser se referir a uma única figura que preencha todo o nosso compasso. Então, por exemplo, aí no caso do Pozzoli, que é 2×4, qual seria a nossa unidade de compasso? Que figura que eu coloco aí que vai preencher o compasso inteiro? Aí eu tenho 2 tempos, então vai ser uma mínima, porque eu sei que 4 é a semínima, então cada semínima vale um tempo. Então 2 tempos, então uma mínima. Então aí a minha unidade de compasso vai ser a mínima, mas a unidade de tempo continua sendo a semínima, tá bom? Às vezes a gente cria aquela ideia, pelo menos eu pensava muito assim, de que a figura que vale um tempo é sempre a semínima, mas isso não é verdade. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de outras unidades de tempo. Então vou mostrar aqui para vocês, vou colocar aí na tela. Aqui eu coloquei um binário simples. É importante a gente lembrar que este contexto aqui de fórmula de compasso que a gente está falando é o contexto de compasso simples, tá bom? Compasso composto a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, aí eu coloquei binário simples, 2×2, 2×8, 2×4. Então, são esses aí alguns exemplos. E aí eu coloquei 2×4, que é uma peça só no choro da Chiquinha Gonzaga.
A de baixo, que é uma peça do Britten, que é um movimento de uma sinfonia dele chamada Simple Symphony. E aí você pode ver que tem esse C cortado. E esse C cortado é a mesma coisa que 2x2, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem um exemplo de 2x4 e 2x2. Indo adiante, a gente tem um exemplo de ternário simples. Então, a gente tem mais uma peça da Chiquinha Gonzaga e mais um movimento da peça do Britten, né? Então, a gente tem 3x2, 3x8, 3x4. A primeira peça da Chiquinha Gonzaga é 3x4 e a de baixo é 3x2. Então, aí, se a gente for reparar, qual que é a nota que vale um tempo aí? É a mínima. Então, a gente vai colocar aí, vai contar, a gente vai ver que cabem 3 mínimas em cada um dos compassos. Então, no caso aqui da semibreve, que está pontuada, é porque ali cabem 3 mínimas. E aí, o nosso último exemplo, que é o de quaternário simples, a gente tem 4x2, 4x8, 4x4. E aí, eu achei essa peça aí, que é o Adágio para Cordas, que muita gente deve conhecer, do Samuel Barber. Então, aí, ó, a gente tem a mínima, que vale um tempo, que é a nossa unidade de tempo. Então, a gente vai ter 4 mínimas dentro de um compasso. Bom, lembram que eu falei dessa ideia da semibreve, da mínima, da semínima, de elas estarem nesse esqueminha aqui, que uma vem da outra? Isso é bem interessante quando a gente pensa em subdivisão. Bom, a subdivisão eu acho que ajuda muito a gente quando a gente está tocando, cantando, porque ela ajuda a gente a ser mais fiel a cada uma das durações das notas. Então aqui eu vou mostrar para vocês na prática como a gente pode fazer isso. Então, eu vou pedir para o Rai colocar aí na tela um exercício do Hindemith. Eu abri aqui no meu livro, se você tiver o livro, é a página 19, o exercício A. A gente vai começar por esse compasso 2x4 e vai pensar nessa ideia de subdivisão. Então, o que seria essa ideia de subdivisão? Pensar em notas que não são a do pulso, então notas que não são a unidade de tempo. Então, se eu estou aqui em 2x4, a nossa unidade de tempo é a semínima, porque a gente viu que o número 4 equivale a semínima. Bom, então eu vou colocar aqui o meu metrônomo no 50 para a gente ver essa relação da subdivisão. Então, essa daqui é a minha semínima. Então, se essa é a minha semínima, qual que vai ser a minha colcheia? O que vai ser metade disso? E assim vai. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai ler esse exercício pensando na subdivisão. E aí eu sei que esse exercício aí, ele tá escrito a 2 vozes, né? O que significa 2 vozes? Que a gente canta uma linha, canta a linha de cima e bate a linha de baixo, bate palma ou bate o pé. Ou o contrário, ou o que você quiser, pode usar 2 sons diferentes e assim vai. Então, nesse caso, a gente vai pensar só na linha de cima, tá bom? Se vocês repararem depois, quando você quiser, se vocês quiserem olhar as linhas individualmente, vocês vão ver que a linha de baixo, ela é bem junto com o metrônomo. Então, se você vai fazer a linha de cima, você vai ver que ela vai cair em alguns momentos junto com o metrônomo, e aí na nossa figura, na escrita, tá junto também com a nossa semínima. Algumas notas caem juntinhas. Então, elas têm que cair juntas também, porque assim a gente garante uma precisão maior. Então, a gente vai começar e a gente vai pensar na subdivisão. Então, eu tô tocando aqui, vou colocar o metrônomo. E agora, eu vou pensar na colcheia, então. E assim vai. Então, a colcheia é metade da minha semínima, que é a pulsação que tá batendo, certo? Então, agora a gente vai fazer assim. Eu vou tocar vou bater em branco um compasso só a pulsação, do jeito que tá o metrônomo. O segundo compasso eu vou fazer com a colcheia e no terceiro a gente entra fazendo esse exercício, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2. 1, 2. Tá, 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 tá.
gente consegue fazer com que as notas durem a sua duração completa, que a gente não acabe nem antes e nem depois. Isso é bem importante, porque se a gente está tocando com alguém, ou até mesmo sozinho, aí a gente tá ali, aquela partitura, aquela música, ela é escrita com outras vozes, é importante que as vozes soem juntas. Então, se eu acabo um pouquinho antes ou um pouquinho depois, acaba não mostrando a ideia que aquela música quis passar. Então, é importante que a gente mantenha a nossa pulsação sempre firme. E eu sei que a gente fez aqui com o metrônomo, e a ideia é que a gente sempre comece estudando com o metrônomo, mas de modo que a gente não fique dependente dele, para que a gente crie uma autonomia nossa, porque senão a gente acaba fazendo as coisas só com o metrônomo. No começo, eu acho que é bem importante, mas aí aos poucos a gente vai tentando tirar para ver, a gente pode gravar, porque muitas vezes a percepção quando a gente está fazendo é diferente, então a gente grava, vê se tá no tempo, fala, legal, tá no tempo, mas eu preciso estudar mais, então vou colocar um pouquinho mais ali de metrônomo para eu estudar, para que assim a gente consiga desenvolver a nossa pulsação interna. Agora, eu vou colocar a batida aqui e vou falar para vocês fazerem aí onde vocês estiverem, e eu vou fazer também, mas eu vou fazer baixinho, e aí vocês veem como vocês se saíram, tá bom? Então vamos fazer assim. Vou colocar a pulsação primeiro, depois vou colocar a subdivisão e aí na terceira a gente entra. E 1, 2, 1, 2. E aí acabou, tá bom? E aí, como é que foi? Eu acho que é bem importante a gente pensar na subdivisão, principalmente quando a gente tem pausas. Eu não sei o caso de vocês, mas eu tenho muita dificuldade com pausas. Então, sempre que eu vejo uma pausa, por exemplo, nesse exercício aí que a gente vai colocar, que também é do Hindemith e também é a duas vozes, é o exercício C, da página 19 também. Vocês vão ver que ele tem uma pausa aí, que é uma pausa de colcheia. Então, eu olho para essa pausa e eu falo, eu acho que eu vou errar essa pausa. Eu acho que eu vou tocar ou antes ou depois. Então, acho que vai, não vai acontecer ali o que precisa acontecer. Então, eu vou pensar na subdivisão quando eu estiver estudando. Então, vai ficar como aqui? Eu vou pensar ainda na subdivisão da colcheia, porque embora tenha semicolcheias, a pausa, que é algo que eu tenho dificuldade, é uma pausa de colcheia. Então, eu vou continuar batendo a subdivisão da colcheia. Então, vamos lá. Do mesmo jeito, a gente vai contar 1 em branco, 2 em branco. Primeiro, só a pulsação. Segundo, com a subdivisão. E a terceira, a gente entra. 1, 2. 1, 2. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E assim vai. Eu coloquei aqui 50, mas a gente sempre pode fazer mais lento e ir fazendo aos poucos. Pensar na subdivisão é um jeito que funciona para mim e que eu acho que pode funcionar para vocês também. Mas existem outras formas, porque as pessoas elas acabam aprendendo e absorvendo as coisas de uma forma diferente. Bom, concluindo o nosso encontro de hoje, embora a gente tenha falado de fórmulas de compasso, proporção, tocar no tempo certinho, é importante a gente lembrar que a música ela vai muito além disso tudo. Então a gente tem que abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, para a gente ver que não é porque a gente tocou às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, que a gente não sabe música. A gente tem que ver que música é um estudo, é uma prática, e conforme a gente vai estudando, a gente vai aprimorando. Bom, vou deixar aqui algumas referências para vocês, caso vocês queiram ler um pouco mais sobre fórmulas de compasso, ver mais exemplos. E por hoje é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço imensamente a todo mundo que assistiu até agora e espero vocês no próximo encontro da semana que vem. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato pelos comentários, deixar sua dúvida que a gente responde para te ajudar, tá bom? E é isso, fiquem todos bem e a gente se vê. Até mais! Bom, vamos aos exercícios de hoje. O primeiro exercício
vocês vão ter um trecho aí, mas vocês precisam olhar só o primeiro compasso. Então, atenção à fórmula de compasso que está escrita e escreva quantas colcheias cabem nesse compasso e quantas semínimas. O segundo exercício vai ter um trecho que ele está sem as barras de compasso. Você precisa colocá-las de modo que as figuras que estão dentro do compasso não excedam o número limite de tempos. Então, atenção à fórmula de compasso quando for fazer esse exercício. Número 3 é a mesma ideia do exercício anterior, só que com uma fórmula de compasso diferente. O número 4, você vai escrever a unidade de tempo e a unidade de compasso do trecho abaixo. Então, lembre-se que unidade de tempo e unidade de compasso são coisas diferentes. Então, aqui vão ser respostas diferentes para cada um desses itens. Então, é só você escrever. Número 5 é a mesma coisa. Então, escreva a unidade de tempo e a unidade de compasso deste trecho aí. E aí, você vai colocar também respostas diferentes. O número 6, você vai pesquisar no IMSLP, que é um site com um banco de partituras, com várias partituras de lugares do mundo e de épocas diferentes, ou qualquer outro lugar que você goste de pesquisar partituras, goste de encontrá-las, e aí você vai colocar uma peça, uma ou duas se você quiser, tá bom? Fique à vontade, mas essa peça ela tem que estar ou em 4, ou em 3, ou em 2. Então, pode ser 4x2, 4x4, 4x8, 3x2, 3x4, 3x8, 2x2, 2x4, 2x8. Então, que são as fórmulas de compasso que a gente viu. E o último exercício, que é para você pensar, caso você criasse uma composição, uma peça musical hoje, mas assim, não existem fórmulas de compasso. Como que você registraria esse som? O que você usaria? Você colocaria uns desenhos? Você tem algum som na sua cabeça que você de repente já até pensou? Como que você descreveria esse som? Deixaria registrado para que outra pessoa pudesse tocar? Pensa que não existem fórmulas de compasso. Então, nem adianta pensar, eu colocaria um 2x4, um 4x4. Não, é só um exercício para a gente pensar e refletir sobre possibilidades. Então, até mais!